Olá pessoal, dando continuidade à nossa conversa aqui nas redes sociais, a gente começa sempre no IGTV e depois continua na íntegra no canal do YouTube. Nós estamos falando essa semana sobre marketing digital, como destacar sua marca, como criar uma marca forte na impressão do consumidor. Para falar de marketing digital, Carlos, nós escolhemos conteúdo interessante que eu estou colocando aí todos os dias nos nossos posts, no Instagram e no YouTube. A gente está colocando o conteúdo SA, né? Um livro Conteúdo SA. E eu quero saber de você qual é o ponto ideal de se construir uma marca na rede social. Como é que as pessoas chegam na sua agência e querem, sei lá, construir sua marca, se destacar nesse mundo? Alencar, é muito interessante falar disso porque a gente tem que falar de um processo que existe em toda essa parte de desenvolvimento de uma marca na internet, né? Muitos clientes e amigos que chegam na agência para poder querer jogar a sua marca no mercado, eles não percebem que existe um processo muito grande e que é um processo que muitas vezes tem que ser amadurecido durante o caminho que vai ser percorrido para poder você conseguir concretizar esse trabalho e atingir o seu objetivo, que pode ser monetizar ou vender algum produto, enfim, um serviço, vai depender muito do seu objetivo lá no final. Então, esse processo, muitas vezes, o próprio cliente ele não sabe. Aí, nós, como agência, temos que apresentar para ele, informar para ele que existe um processo. E, muitas vezes, não é nem o papel da agência de marketing, por exemplo, digital, que tem que deixar isso bem claro, porque é muito interessante a gente falar isso, que a agência de marketing digital é diferente de uma agência de marketing de publicidade, que trabalha outros setores, tá? Então, muitas vezes a gente tem que desenvolver o papel separado de cada personagem, de cada área do marketing, para poder a gente conseguir atingir um objetivo, né? Posicionamento. Exatamente, né? Por exemplo, vamos supor, quero vender um produto, quero divulgar o meu produto na internet. Ok, você já tem um planejamento para isso? O que é um planejamento, né? Qual é o seu público? Qual é o seu produto, né? Qual é a forma que você vai querer vender? Você já tem toda uma identidade visual feita para isso, que também é importante. Estudar também um pouquinho do mercado, saber com que público você vai falar. Será que o nicho que você está falando, que você está querendo divulgar, é o nicho que você vai querer realmente vender? É o nicho que vai comprar o seu produto? Então, todos esses aspectos, normalmente a gente até diz, né? Fazer uma análise SWOT disso tudo, né? Para poder a gente avaliar e direcionar, para poder a gente diminuir a margem de erro, que a gente chama de erro calculado, e conseguir direcionar. Não, o engraçado é que o cliente ele deve chegar para você cheio de ideias, né? Ele já sabe tudo que ele quer, já está tudo ali vislumbrado ali na cabeça dele. Então você vai ter que ajustar esse conteúdo dentro da expectativa do cliente com a sua capacidade de entrega. E certo? Você falou uma coisa que é bem interessante, a expectativa. Normalmente o cliente ele não tem tempo. Ele nunca espera o tempo necessário de amadurecer a ideia. Até porque, às vezes, o próprio produto que ele está colocando, ele vai sofrer também uma mudança para poder se adaptar à realidade do mercado. Acontece muito, por exemplo, alguns serviços que em São Paulo deu muito certo, uma estratégia de venda, uma estratégia que foi colocada na internet para vender, mas aqui no Piauí a gente está se deparando com uma população com a cultura diferente, com um aspecto diferente. Então, tudo isso muda completamente. A proposta, né? Completamente. Muda o planejamento que vai ser feito e, consequentemente, a execução não é igual à execução que foi feita em São Paulo. Então, tudo isso aí a gente tem que avaliar. E você está falando da adaptação aí de locais, etc. É importante a gente citar também sobre a construção da base, sabe, Carlos? Que você falou que às vezes o cara está lá no sul do Brasil, ou qualquer outra região, ou no Nordeste, e a construção da base está consolidado tudo ali naquele local, né? Então, é importante como que você faz dentro da sua agência, como que você orienta o seu cliente, ou para quem está nos assistindo, o que é que a pessoa tem que fazer para construir uma base sólida, para que acompanhe, por exemplo, aqui o Conversa Coach. O que é que eu preciso, Alencar, fazer para que as pessoas acompanhem mais o Conversa Coach e assim eu tenho uma base? Falar do Conversa Coach é complicado, viu? Porque já está muito bem crescendo, tem um estudo de mercado que sabe com o que está falando, o público que está falando. Isso é covardia, hein? Mas quando a gente fala de um produto que vem de uma espécie de mercado do sul, né? E vem dar para cá, a gente chama que vai ter um ajuste do conteúdo, né?
primeiro saber para quem nós estamos conversando, com quem nós estamos conversando, né? Será que aquele público que a gente está jogando uma informação é o público que realmente vai vender? E o que é que ele gosta de ouvir? A gente chama muito de gatilhos, né? Qual é o gatilho que a gente vai usar? Então, tudo isso aí a gente precisa pesquisar o mercado, que é muito importante. Eu sempre digo, tem algumas empresas que começam a dizer assim, comecem com os potenciais clientes dentro de casa. Perguntar qual a opinião sobre esse produto, o que é que você acha dos primos, dos parentes, para poder você já começar a ter uma imagem do que tipo de informação poderia ser interessante para vender. Aí, a partir daí, você vai conseguindo estudar mais um pouco o mercado, estudar as particularidades que existem, ajustar o conteúdo para aquilo e você direcionar. Carlos, eu quero que você fale para a gente aqui sobre o cultivo do público. Como cultivar o público para manter o engajamento, para que as pessoas continuem acompanhando o seu conteúdo. Como se faz isso? Muito legal isso aí. Vamos supor, eu tenho uma loja de roupa. Será que seria interessante eu colocar só peças de roupas? Ou também seria interessante eu ensiná-las como vestir? Eu mostrar como elas podem estar combinando as peças, ver o que é que tem de conteúdo interessante, o que está na moda, o que saiu de moda, o que pode ser moda lá na frente. Todos esses gatilhos que a gente chama, você vai diversificando o conteúdo, você vai gerando engajamento, porque você vai conversando com pessoas diferentes, mas com um objetivo principal, você vai querer converter em venda lá na frente. Mas você só vai conseguir converter a venda se você conseguir educar o seu público a entender a tua proposta, entender o que você quer. Então, essa questão do engajamento, ela vai muito da diversificação de conteúdo que eu vou estar colocando. Aí você pode estar usando aquelas ferramentas que nós temos nas redes sociais, por exemplo, enquetes, perguntas, né? Questão de avaliação, saber o que é que você achou daquilo, o que é que você gostou, se você não gostou, tá? Tenta colocar também outras informações que não são só de moda, mas que agreguem valor ao mercado que você trabalha. Então, tudo isso daí você vai juntando, bate isso e você vai conseguindo fazer com que o seu público receba informações diferentes e fique mais engajado na sua rede social. Não, o engraçado é que você já entrou no próximo tópico que a gente iria trazer aqui do conteúdo SA, que é diversificação, né? Então, é muito importante você ir diversificando, porque, na verdade, o que é rede social? O que é a rede social? As pessoas se socializarem, né? Se comunicarem. Então, as pessoas compram de pessoas. Eu não compro de máquinas, eu procuro comprar de quem está interagindo. E é muito interessante esse detalhe, que é isso que tem acontecido muito nas redes sociais. A humanização da rede social. Um exemplo muito grande, por exemplo, é o Magazine Luiza. Eu acho que ela é um exemplo, por exemplo, era muito difícil ela ir colocar uma pessoa, um personagem humano, né, para poder vender a imagem da empresa por muito tempo. E que também vestisse a camisa do mercado online, da modernização, da informática. Ela criou um personagem, que é a Magalu, e ela humanizou, né, aquela rede social dela, fazendo com que até o processo de comunicação ele é diferente. Não é aquela coisa muito robotizada, não é aquela coisa muito certa, protocolizada, com protocolos, né, como tem no mercado normal. Não, lá, então isso daí, você diversificou a forma de comercialização e hoje é um sucesso na internet. Tá vendo? Não é merchandising, né? A gente não tem patrocínio nenhum. Verdade. Aqui, todo é orgânico. É um exemplo, né? E um outro exemplo também da Magalu, que inclusive eu falo muito nos meus cursos de vendas, é o exemplo de um gerente do interior de São Paulo, isso deve estar na internet, quem quiser pode pesquisar, que ele falava bem no começo ali, acho que no começo do uso do WhatsApp, que as pessoas... Então, esse gerente do interior, ele falava muito com seus clientes pelo WhatsApp, mandava as ofertas da Magalu, e ele cresceu, uma filial deles lá, cresceu as vendas exponencialmente. Depois eu vou até compartilhar desse case aí no nosso Instagram para as pessoas entenderem. Mas é assim, são esse tipo de movimento aproximando as pessoas mais, sendo mais humano, né? Tratando ali na primeira pessoa, que vai fazer com que a sua marca se destaque dentre tantos produtos bons que existem no mercado. Exatamente. Hoje. Você percebe hoje que os produtos eles estão muito parecidos, a qualidade dos produtos, né? Então, o que vai diferenciar? É o atendimento, é a qualidade, né? O pós-venda, é o tratamento. E muitas vezes é como você se comporta, como a imagem da sua empresa ela é vista também no mundo social, nas redes sociais, no mundo online.
Muito bem, nós falamos sobre o ponto ideal, né? O que é que o cliente traz de expectativas, nós falamos sobre o ajuste do conteúdo, falamos sobre a construção da base, falamos como cultivar o público e falamos também da diversificação disso. Exatamente. E agora, como as pessoas podem monetizar os seus produtos aqui na rede social? Isso é interessante. A gente chama isso que a linha de chegada, né? Sim. Então, olha, depois que você amadureceu todo esse processo, que você conseguiu entender e estudar o seu público, você converter isso em venda não é difícil. Parece que é como se você estivesse começando a desacelerar o processo, né? Porque ali já vai começar a ficar mais automático. Você já vai perceber que o formato de trabalho, onde você vai estar conhecendo aquilo dali, vai facilitar. Aí vamos trabalhar em cima de produtos. Por exemplo, você tem que ter uma plataforma, uma forma de venda que você não crie barreiras para o seu cliente começar a comprar logo. Por exemplo, se você bota muitos cliques ali durante uma venda, um processo de venda, você já está começando a criar muros ali que a pessoa pode até desistir de comprar naquilo dali. Então, facilita o seu processo de venda. Outra dica bem importante, deixe a comunicação rápida. Quem demora muito para dar feedback para o cliente, perde a venda. Então, é um detalhe muito importante, né? E ver também quais são as plataformas que você vai usar, financeiras, né? Para poder saber se adequar direitinho ao seu serviço, ao seu produto, né? Até porque também existe uma particularidade para cada ramo, né? Moda é um, serviços é outro, alimentação é outro. Então, tem que ficar muito atento a isso, para quando você converter isso em venda, você ter um processo bem mais facilitado. Só para fechar, eu queria falar sobre construção de autoridade. Porque muita gente se engana que na rede social, vou dar um exemplo do Instagram, ter autoridade é ter 10 mil, 20 mil, não sei quantos milhões de seguidores. Não é isso, não. Não é. Ter autoridade é você ter a capacidade de entregar o produto, o produto eficiente, você receber respostas sobre o produto, o serviço que você vende, etc. E a sua audiência, claro, a audiência ela também é medida. Mas como você trata quando as pessoas chegam para você e querem um Instagram campeão? Quer investir? Tá com tempo? A primeira pergunta, você tem tempo? Você quer de verdade? Porque o processo, ele não é fácil. Tem que ser bem sincero. Tem que ter uma demanda de tempo muito, muito grande. Você tem que construir muito conteúdo. Você tem que ficar atento a todas as plataformas que vai ter, tá? Porque não adianta, sendo bem transparente, a agência ela vai até aqui. Mas desse caminho para lá, é o seu jeito, é a sua particularidade, é a forma de você trabalhar, é como você se comporta, que você vai conseguir diferenciar no mercado e virar uma autoridade. Seguindo todos, por exemplo, existem várias fórmulas no mercado de lançamento de marca, de autoridade, existem várias. Mas se nenhuma delas você colocar seu DNA, seu estilo de trabalho, você não vai chegar. Então tem que ter tempo, tem que se disponibilizar para isso que você vai conseguir. Sim, tem como. E aqui no Piauí, nós já temos profissionais que já estão muito bem no mercado nacional, lançando, se transformando em uma autoridade no mercado na área dele. É isso aí. Então é o seguinte, só para reforçar o seu argumento de tempo, quem quer fazer bem feito tem que dedicar-se com carinho, atenção, respeito ao consumidor, que assim consegue crescer. Eu conversei com o Carlos Henrique, da JCA Marketing. Cara, prazer imenso te reencontrar e a gente está sempre trocando ideia, tá? Prazer foi meu, que agradeço o convite. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero ter contribuído, né, Carlos? Que a gente tenha contribuído com as pessoas. Essa conversa vai, uma prévia no nosso IGTV, @ConversaCoach no Instagram, ok? E continua na íntegra no canal do YouTube Conversa Coach Tudo Junto. Tá aqui escrito para você, ó, Conversa Coach Tudo Junto. Meu forte abraço.